tiver com a Bíblia aí, abre em 1 Samuel. Nós vamos ler um pouquinho um texto, é um textinho um pouquinho grande, mas só para a gente se basear na história. Quem assistiu a série Rei Davi aqui? Quem assistiu vai ter uma noçãozinha aqui, porque vai estar contando algumas coisas que foram mostradas ali. Então dá para você estar visualizando. Como sempre, minha linguagem é a linguagem de hoje. Então, Primeira Samuel 15. Hoje eu quero falar sobre o que pode nos afastar de Deus. Pergunte a pessoa que está do seu lado, ou o jovem que está do seu lado, o que pode te afastar de Deus? Certo? Todo mundo encontrou? Vamos lá. Vai estar um pouquinho diferente, tanto daqui quanto do que eu vou ler, mas é a mesma coisa, gente. Capítulo 15, versículo 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que estou ouvindo um mugido de gado e berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Versículo 15. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me falou na noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. E então, por que você não obedeceu? Por que que você teve pressa em ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, e trouxe o rei Agaque, e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, para que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifícios as melhores ovelhas. Versículo 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu voltarei com você
respondeu: eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, não muda de ideia, ele não é ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, respondeu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agaque. Tremendo de medo, Agaque foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida Samuel cortou Agaque em pedaços em Gigal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou à sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Amém? Essa história relata o seguinte: Deus, através do profeta Samuel, ele instruiu que Saul fosse até a cidade dos amalequitas, que era um povo mau, e destruísse tudo, todos os amalequitas, todos o seu rebanho, o seu gado, suas ovelhas, destruísse tudo. Mas porém, nós lemos aqui que Saul não fez o que foi lhe dito. Saul, ele foi até a cidade dos amalequitas, matou todos os amalequitas, mas o seu gado, as suas ovelhas, ele não destruiu. Assim como também o rei Agaque, o rei dos amalequitas. E isso, Deus não se agradou dessa atitude. Porque assim como qualquer outro pecado, o pecado da desobediência também é pecado. Também tem suas consequências. Para examinarmos o perfil de Saul, nós podemos pensar no que nós lemos. Primeiro, uma das primeiras coisas que nós lemos foi que Saul estava em outra cidade lá, de um nome complicado, levantando um monumento em sua própria glória. Ou seja, ele estava dando uma glória que não era devida. Segundo, aí onde nós entramos também, quando Samuel ou Saul, quando Davi já tinha sido ungido rei, mas não tinha sido tomado posse de como rei, mas já estava como um líder do exército de Israel, e foram para uma batalha, e chegou e todo o povo gritava: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E ali constrangeu e doeu o coração de Saul. Primeiro, ele estava erguendo um monumento em sua própria glória, e ele também tinha um orgulho, um ego no seu coração. Depois, nós vemos que eu quase caí. Segundo, nós vemos uma ganância por parte de Saul, porque ele matou os amalequitas, mas ele ficou com o melhor do seu rebanho. Eu creio eu que o objetivo do coração de Saul não era o que ele falou para Samuel. Eu creio que se ele pegou o que tinha de melhor dos amalequitas, é porque ele queria ficar com o de melhor.
Mas aí quando chegou o homem de Deus, o profeta ali, aí ele, não, eu matei os amalequitas, mas eu trouxe o melhor do seu ganho para poder sacrificar ao Senhor. É uma desculpa perfeita, né? É uma desculpa que se encaixa perfeitamente. Mas mesmo assim, o Senhor diz através de Samuel que é melhor a obediência do que o sacrifício. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar ali. E passando para os dias de hoje, o que é sacrificar? Vamos lá. Eu perguntei primeiro o que pode nos afastar de Deus, né? Tem muitas atitudes hoje em dia, e muita gente bate no peito dizendo que é crente, mas que é só uma fachada. O que Deus quer falar não é melhor obedecer do que sacrificar. Porque era melhor você obedecer ao Senhor do que chegar no sábado, dia de arena, chegar aqui e diante de ti dá vontade de pular, e tá desobedecendo a Deus. É muito melhor você obedecer a Deus do que no momento do louvor. Ah, Jesus, eu te amo, tu és lindo, obrigado, Senhor, oh Deus, tu és grande, tu és poderoso, é muito melhor. O pecado da desobediência o Senhor assemelha como o pecado da feitiçaria. Ou seja, se você desobedece a Deus, jovens, vocês estão ouvindo? Se você desobedece a Deus, você não é diferente daquele que faz feitiçaria. O pecado da desobediência, ele não é diferente de qualquer outro pecado. Tenha consciência disso. Não existe pecadinho nem pecadão. Existem consequências diferentes. Ok? Mas o que pode nos afastar de Deus? Jarbas, põe aí Romanos 8, 35. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos criou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui em Romanos 9 nós vemos que nada poderá nos afastar do Senhor. Neste momento eu já vi muitas pessoas interpretarem que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada. O Senhor me ama mesmo assim. Realmente o Senhor ama. O Senhor ama. O Senhor ama, e o seu amor, Ele é capaz de perdoar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Ele é capaz. Agora, existe uma palavra que nós vamos começar a entender o porquê
o pecado pode nos afastar do Senhor? A partir dessa palavra, que está em Apocalipse 3, versículo 15. O Senhor escrevia para as igrejas, na visão, para a igreja de Laodiceia, e disse assim: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Próximo. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pronto, só tem. Mas o que é ser frio ou ser quente? Ser frio é o seguinte: eu não sirvo ao Senhor, eu não sirvo a Deus, certo? Então eu vou para festa, eu vou me prostituir, eu vou me drogar, eu vou beber, eu vou fazer as maiores loucuras da minha vida. Eu não sou crente, eu sou livre, eu sou desimpedido. Ok. Grava aí. Frio. Agora eu sou cristão. Eu sou servo do Senhor. Sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou pecador. Mas eu compreendo que existe no Senhor o perdão. E a cada dia eu busco em Deus o perdão, a transformação e a santidade. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu procuro obedecer essas palavras. Eu sirvo a um Deus altíssimo, um Deus poderoso. E nada vai me impedir de servir esse Deus. Este é o quente. E aquele lá era o frio. Agora imagine, se aquele é frio e aquele é quente, como é o morno? O morno é o famoso crente Raimundo. É o pé na igreja e o pé no mundo. Mas talvez tem mais gente com os dois pés dentro da igreja e morno do que o Raimundo que está um pé lá e um pé cá. Porque talvez o Raimundo, ele nunca se decidiu servir ao Senhor de verdade. Ele vai para a igreja, vai porque gosta, mas ele nunca decidiu tomar uma decisão de vez. E talvez o que está uns dois pés na igreja, está na igreja, é o santo, é o do fogo, do mistério todo, do Yabadabadu. Mas as suas atitudes não condizem em nada como um verdadeiro servo de Deus. Ele está com os dois pés na igreja. Talvez ele é até líder, mas não pode ver uma menininha bonitinha passando ali que já vai... Oh, meu Deus, ou lá em casa. Talvez ele está com os dois pés na igreja, vindo ministrar o louvor, todo arrumadinho, todo... Diga as suas amigas, quero te receber. Porém, na sua casa ele é o terror. A palavra diz que nós devemos, das instruções do Senhor é obedecer aos nossos pais. Mas esse que vem bonitinho aqui todo, a primeira coisa que ele faz é: cala a boca, seu velho! Tá vendo que eu não quero ouvir isso? Eu sou livre, eu sou de maior, eu faço o que eu quiser. Vai, me deixa em paz. Talvez aquele irmão,
Eita, hoje o evangelismo é aonde? Aonde mesmo? Oxe, já tô lá. Eu vou até 2 horas antes, porque eu tenho que bater de porta em porta. Porque eu tenho que falar, porque a Bíblia diz que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aí ele está na escola, aí aparece uma irmãzinha lá que ela não é crente não. Mas ele diz, ó, sabe de uma, eu vou ter que namorar com ela, porque vai que eu converto ela, já evangelizo, né? E assim já falo do amor do Senhor e do meu amor por ela também. O crente morno é aquele quente, aquele crente safado que quer pegar o mundo e encaixar nos conceitos de Cristo. E o Senhor disse lá, como nós vimos, que ele está a ponto de vomitar. Dá nojo ao Senhor, repúdio ao Senhor. Mas o que nos falta para decidirmos ser quente? Ou o que nos falta também decidirmos ser frio de uma vez? Porque o Senhor prefere, até mesmo que se você seja frio, o Senhor prefere que você não esteja na igreja, do que você esteja na igreja e esteja desonrando o nome do Senhor. Infelizmente é o pau que achamos aí, a torta e a direita que nós achamos por aí. Porque agora ser cristão, ser gospel virou moda. Mas o negue-se a si mesmo, o rejeitar a nossa vontade, viver a vontade do Senhor, ainda não se tornou uma prática que todo mundo quer aderir. Quantas e quantas coisas nós já ouvimos por aí, de gente que é crente, mas está traindo o marido, de gente que é crente e está batendo a mãe, o pai, a avó em casa, de jovens que se dizem tão santos, Eu vi um vídeo outro dia que eu discordei muito desse vídeo. Realmente eu discordei muito, porque o vídeo dizia assim: a geração eleita, a sacerdócios real, a geração de adoradores radicais, a geração disso, a geração daquilo. E nisso ele metia lenha e falava um monte de coisa. Eu até peguei uma briga com um cara que falou isso, que eu escrevi um comentário no YouTube, ele respondeu e disse: nós pegamos uma briga braba. Mas a certo ponto ele tem razão. Eu não concordei porque eu não sou assim, porque eu creio que os jovens dessa igreja não são assim. Essa é a geração de Deus, é a geração radical, é a geração de adoradores extravagantes, de servos compromissados com o Senhor. Mas infelizmente tem muitos aí que batem, dizendo que são, mas estão servindo simplesmente como uma máscara, só para esconder um monte de cachorrada. E talvez você diga assim: mas sim, você está falando isso, mas eu não sou assim aí. Nós não podemos nos conformar com essa situação. E por mais que nós não conseguimos enxergar, nós conseguimos sim. Quantas e quantas vezes, há um tempo atrás, eu estava trabalhando com os meninos da banda Promessa, e aí a gente ia muito em igreja, em diferentes igrejas. Chegou a um ponto de eu ficar 20 dias sem ir na minha própria igreja, porque estava com eles lá em vários lugares. De eu simplesmente chegar na igreja com a banda, chegava lá, a gente montava tudo, eu ficava na frente lá,
nas primeiras cadeiras. E ali, depois terminava, a gente vendia o CD e ia embora. Mas a coisa tá tão séria. Quem estava aqui assistindo a peça Jardim do Inimigo? A gente riu bastante com que o cara falava sobre a prostituta gospel. Mas é o pau que tem. Porque os meninos da banda chegavam na igreja, ia lá, ministrava o louvor e tal. Quando a gente chegava em casa, já tinha mensagem no celular dos desesperadas. Já tinham as desesperadas no Facebook. Será que esse desespero é o mesmo para buscar a Deus? É o mesmo para buscar a face do Senhor? Poxa, espera, confia no Senhor. Eu comecei a entender isso. Entenderam a palavra? Que diz o seguinte: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as suas demais coisas serão acrescentadas. A partir do momento que eu tomei posse dessa palavra, eu simplesmente descansei em buscar a Deus e servir a Deus. O resto, o que tem que vir, o melhor de Deus que tem por vir, o Senhor traz e nos abençoa. E pronto. Pronto. Agora tem muita gente que perdeu o foco, está desnorteado. Igreja não é um clube social. O maior medo que eu tenho no meu coração é do Arena virar um evento social. Que eu vou ali no sábado, não tenho nada para fazer, eu vou ali, tem uma galera legalzinha. É o maior medo que eu tenho. Porque eu quero que aqui se levante pessoas que não estão ligadas a tradicionalismo, a dogmas religiosos, a conceitos de pessoas, mas que estão ligados no conceito de Deus. Eu quero que se levante aqui pessoas que estão compromissadas com Deus, simplesmente com Deus. E Saul, porque ele não se ligou, ele não estava ligado no conceito do Senhor, na direção do Senhor, o Senhor se arrependeu de tê-lo consagrado rei. O Senhor se arrependeu de ter colocado como rei sobre as tribos de Israel. Nós lemos que Samuel disse o seguinte para Saul: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e ungiu como povo de Israel, ponto. Não precisa mais ler o restante não. Eu só quero que você se ligue nisso. Você pode pensar que você não é nada, mas o Senhor tem colocado grandes coisas sobre cada um de vocês. Vocês podem pensar: mas eu sou tão novo, eu sou tão jovem. Mas o Senhor pode fazer da sua juventude grandes coisas para a glória dele. O Amin tomando uma posição, mesmo tendo só 13 anos, né, Amin? 13, 12. Mesmo Amin tendo só 12 anos, ele pode duas coisas: ou pensar que é novo demais para assumir qualquer coisa, ou ele pode pensar que é um escolhido do Senhor. E ele pode causar uma revolução na academia de karatê que ele está. Você pode pensar: mas não é muita coisa. Claro que é muita coisa. Quantas pessoas estão com ele todos os dias? Quantas pessoas estão com você na sua escola? O que foi? Quantas pessoas estão com você na sua escola convivendo diariamente? Quantas pessoas estão com você convivendo no seu trabalho?
Talvez você seja, por exemplo, ali é só eu, meu pai e mais um funcionário, são só 3 pessoas. Mas quantos clientes chegam até você, que você não precisa falar nada, mas sua postura, suas atitudes pode causar grandes coisas na vida daquela pessoa. De uma coisa eu tenho certeza, do mínimo, você tomando a postura correta de obediência ao Senhor, uma coisa você vai fazer, que é honrar o nome do Senhor. No mínimo. O mínimo, que já é uma coisa tão grande, que se você decidir não honrar o nome do Senhor, você vai fazer também um mínimo, que já é uma coisa muito grande, que é desonrar o nome do Senhor. Nós vamos assistir um vídeo agora. Solta aí. Tem 2 bebidas que eu gosto muito, que é de suco de laranja e de achocolatado. De quem foi a ideia genial de derreter uma barra de chocolate pra gente beber? Às vezes eu vejo que a vida de algumas pessoas dentro da igreja é mais ou menos isso daqui. Essas pessoas, elas realmente amam Jesus, mas elas também amam o mundo. Essas pessoas realmente amam ir à igreja, mas elas também amam pornografia. Essas pessoas, elas realmente amam cantar no louvor, mas elas também amam fazer sexo com o namorado. Essas pessoas, elas realmente amam a Bíblia, mas elas também amam contar umas mentirinhas por aí. E o pior é que elas começam a pegar aquela sujeira do mundo e colocar dentro da santidade de Jesus. E elas bebem isso. Nojento, né? Aí você entende o que Jesus diz em Apocalipse 3, quando ele fala o seguinte para a igreja de Laodiceia: porque não és frio nem quente, mas és morno, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. Sabe qual é o grande problema da pessoa morna? É que ela não fala para ninguém que ela é fria, ela fala para todos que ela é quente, ou talvez que ela é crente, mas a vida dela não é de um crente. Ela fala para todo mundo que ela serve a Jesus, mas o comportamento dela não é de quem serve a Jesus. E as pessoas que olham de fora pensam o seguinte: ah, então isso é ser crente? Ah, então isso é ser evangélico? Ah, então isso é ser discípulo de Jesus? Paulo dá um alerta em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2. Ele diz assim: olha, vocês são cartas que todos os homens lerão. A sua vida é uma carta escrita que as pessoas estão lendo. E a pergunta é: qual é o título da sua carta? Ah, cristão. Ah, servo de Cristo, evangélico, membro de tal igreja. Mas qual é o conteúdo? Será que o conteúdo combina com esse título? Será que você, nas suas atitudes, no seu trabalho, na sua escola, você é realmente um servo de Jesus? Ou as pessoas falam: ah, eu conheço um crente lá no meu trabalho. Ele mente. Ah, eu conheço uma crente lá na minha escola. Ela dá em cima de mim direto. Jesus nos dá 2 opções em Apocalipse 3. Ele diz assim: ó, eu preferiria que você fosse frio ou quente. E isso é chocante, né? Jesus falando para você assim: ó, eu preferiria que você fosse frio. Eu preferiria que você nem falasse que você é meu discípulo. Eu preferiria que você fosse lá do mundo do que você continuar sendo morno. Sabe por quê? Porque sendo morno, você está sujando a imagem de Cristo. Sendo morno, você está manchando a igreja de Cristo. Ele diz: eu prefiro que você seja frio, ao invés de dizer para os outros que você é quente.
e não viver o que você fala. Nós temos duas opções. Ou você muda a sua vida, o conteúdo da sua carta, o seu comportamento, ou você para de falar para todo mundo que você serve a Jesus. O título da carta de Saul era rei de Israel. Mas o conteúdo era tão desagradável que o próprio Senhor se arrependeu de tê-lo colocado como rei de Israel. Porém, Davi, o título dele era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou. Davi pecou, ele pecou. Porém, o orgulho não fez ele permanecer assim. Ele se humilhou perante o Senhor e disse: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Mas eu não quero permanecer mais assim. E neste momento eu quero que você tenha isso na sua mente. Qual tem sido o conteúdo da sua carta? Nós somos cartas vivas do Senhor. O que você tem feito as outras pessoas lerem através de você? O que você tem feito as pessoas pensarem através de você? Um crente sem compromisso? Uma jovem que diz ser crente, mas anda louco atrás de um namorado, desesperada, dando em cima de um e outro, torta direita? Qual tem sido o conteúdo da sua carta? Neste momento vamos ficar de pé mais uma vez. Feche os seus olhos e reflita sobre isso. Neste momento, eu oro para que nós venhamos ter um momento de arrependimento. Senhor, glória a Deus, aleluia. Faz arder em mim novamente um compromisso contigo. Senhor, eu não quero ser um servo inútil, eu não quero ser aquele que mostra coisas que não refletem a tua imagem, mas refletem muitas outras coisas. Senhor, eu quero voltar ao início, onde eu era aquele cristão, aquele jovem comprometido contigo, aquele que não envergonhava o teu evangelho, aquele que não dava repúdio aos teus olhos, ao teu coração, não fazia o Senhor ter nojo. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Também não quero ser como Saul, Senhor, que o orgulho tomou conta do seu coração de tal forma, Pai, em nome de Jesus, aleluia, Deus, que ele não soube se humilhar perante o Senhor e pedir perdão. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu errei, mas eu quero voltar atrás. não somos nada sem Ti, Deus, aleluia. Deus, eu te peço que Tu venha, Senhor, sobre mim, Senhor, e assim como Davi, eu quero ser um servo segundo o Teu coração. Senhor, escuta o meu clamor, escuta a minha oração, escuta o meu coração, ou a minha oração, e faz uma transformação na minha vida, Jesus. Vem, Senhor, vem encher-me do Teu Espírito. Essa terra seca, ressequida, árida, vem tornar como uma terra fértil. Oh Pai, em nome de Jesus.